A gente já está de volta com Mulheres para falar de assuntos muito atuais. Mas antes da gente aprofundar nesse bate-papo com a Adriana e o Eduardo que estão aqui, a Adriana Biroli, maravilhosa, e também o Eduardo Pelizari, atores incríveis. Obrigada pela presença, antes de mais nada, viu? Obrigada a vocês por nos receberem tão bem. A gente que agradece. Eles estão com uma peça, gente, fantástica, que vocês vão adorar saber o conteúdo e o papo que a gente vai bater aqui sobre isso, tá bom? Mas antes, eu convido você a assistir um vídeo para refletir, digamos, sobre um dilema da nossa vida moderna. Veja aí. Olá, meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. E a questão é transar ou não no primeiro encontro. Se a pessoa tiver maturidade, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, porque aí no primeiro encontro você já vai perceber se rola uma química ou não. É claro que a pessoa também tem que se respeitar. Se ela achar que não é possível, que não é legal, tudo bem, você também não precisa ceder, porque o outro quer, tá insistindo ou coisa do gênero, para parecer que é moderninho ou moderninho. Então, mas assim, de uma forma geral, não é isso que faz uma relação não ser duradoura. E sim o que acontece depois, né? Porque você vai ter a relação no primeiro encontro, mas e aí, como é que é essa relação depois? É uma relação de respeito, de companheirismo, de troca, tem um equilíbrio na troca entre o casal, isso é o que mais importa. Agora você foi lá, né? Teve a relação, dormiu com a pessoa, no outro dia você acorda e fala: meu Deus, parece o cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, né? Um topa, um covô. E não sabe o que fazer. Aí você se arruma, toma o seu banho, dá um beijinho e diz: foi muito bom, prazer te conhecer e beijo, até outro dia. Experimenta, faz isso aí, vê se dá certo. Vamos falar sobre esse famoso dia seguinte. Vocês concordam com isso, gente? Vamos lá, né? Porque a peça retrata justamente isso. Aliás, um texto incrível, né, do Veríssimo, trazendo esse grande dilema. Depois de uma noite de Réveillon mega agitada, vocês se encontram na cama com um ilustre desconhecido e é aí que tudo acontece. Um ilustre desconhecido no local desconhecido, sem lembrar de absolutamente nada, né? Não é só quem é essa pessoa, é onde estou também. O apagão foi completo. Foi completo. Então a gente abre aí muitas possibilidades no espetáculo para pensamentos do que pode ter acontecido, né? Porque às vezes você tá na sua própria casa, já é um alívio, né? Você já sabe onde você tá, Ufa, já é um né? passo número 1 bacana. É. Então, no nosso caso, no espetáculo, nem aonde estamos é sabido por nenhum dos dois, né? Mas aí a gente não pode dar tanto spoiler assim do rumo que a peça vai tomar. Mas eu quero saber no comportamento, na vida No geral, de vocês. Vocês concordam com a Rose Vilela? Aliás, eu mandar um beijo pra ela. Obrigada, viu, pela participação aqui no Mulheres. E aí, pra você acompanhar o trabalho da Rose, você vai lá no arroba Rose Vilela, com 2 L's, @Rose Vilela, psicóloga. Concordam com essa abordagem? Tipo, não conheço você, beijinho, tchau, não quero te ver mais? Ou, de repente, pode rolar alguma coisa legal a partir disso? Eu acho que quando os quereres estão alinhados, tudo pode ser. Tudo funciona. Eu acho que não existe uma problemática em você conhecer uma pessoa e transar com a pessoa na mesma noite. Contanto que seja um acordo entre ambos e ambos saibam o que está acontecendo. Porque, de repente, você encontra um homem que está interessado num relacionamento e uma mulher que está só interessada numa noite, pode dar um desalinho. Agora, se os dois querem a mesma coisa, eu não vejo problema nenhum. Agora, parece que aconteceu um desalinho antes até desse acordo acontecer, porque quando acontece esse apagão, significa que teve alguma coisa externa aí que fez com que isso apagasse. Imagino que foi uma balada, uma noitada e tudo mais. Rolou o quê pra acontecer esse apagão? no espetáculo? É. Ah, Não pode contar? acho que eu vou dizer só que aconteceu uma noite de ano novo, né? Então, Dentro de uma noite de ano novo, muita coisa pode acontecer, mas eu não vou dar detalhes, não. Tem que ir lá quero na saber peça demais. descobrir. Muito porque quando spoiler. tem um fator externo, muitas vezes esse acordo pode ficar um pouquinho bagunçado, Nebuloso, né? Até por uma questão de em que estado as pessoas estão para saberem o que estão fazendo ou querendo, né? Mas eu acho que o beijinho, tchau, te ligo depois, se for honesto, te ligo depois, tá tudo ok. Alinhado.
Eu acho que o beijinho, te ligo depois e dar uma de ghost também não é bacana. Sim. Como que é dar uma de ghost? Tem uma terminologia nova, é tipo, desaparecer? Não é tão nova assim, não, mas é isso, Tá. é um desaparecer, é um fingir que não, mas vai desaparecer. Então eu acho que em qualquer situação a honestidade é a melhor coisa. Quero ter essa relação no primeiro encontro, você também quer, vamos ter, tá tudo certo. Acho que não tem problema algum, acho que nós mulheres, durante muito tempo, fomos julgadas se fizéssemos algo do tipo, acho que hoje em dia tá um pouco mais tranquilo a aceitação do outro com relação a isso, porque os homens queriam que fizessem isso, mas a partir do momento que faziam isso, era um problema. Já não servia mais. Pois é, então aí fica confuso, né? É. Mas ela também falou sobre o desenvolvimento do relacionamento, né? Eu acho que transar ou não transar na primeira vez não vai resolver nem definir nada, né? É só uma primeira transa. Não se sabe quase nada da pessoa com uma transa, né? Não sei quanto tempo essas pessoas conversaram antes dessa transa. O que elas nem sentiram. Se foi bom, porque nesse caso não dá nem pra lembrar como é que foi. Pois né? é, e se foi bom, se não foi bom. Vamos repetir pra ver se rola de novo? Vamos tentar de novo, ver se... Pois é. O pior é se a quando o gente casal gosta. não lembra se transou ou se não transou, né? Que é o nosso caso, Que é o né? nosso caso. A gente não lembra se a gente transou ou não transou. Nós acordamos pelados numa cama, num lugar desconhecido, sem saber quem são esses personagens, qual é a relação. E eles começam tentando lembrar se eles transaram. Então já começa a primeira confusão daí. Isso aconteceu ou não aconteceu? Se teve uma relação a partir disso. E tudo indica que sim, porque eles estão pelados numa cama, a gente olha e fala, peraí, deve ter acontecido alguma coisa Mas aqui. ao mesmo tempo não, ou não, ó. Ou não. Porque eu não lembro de nada ter acontecido. Será que aconteceu mesmo? Só porque a Começa gente tá procurar pelado? vestígios físicos, né? Pois é, tipo isso. Como eu estou me sentindo, deixa eu pensar. Bom, não dá pra contar muito mais a partir daí no que acontece na peça, senão vai ser muito spoiler e vocês precisam assistir. Daqui a pouco eu vou falar tudo que vocês precisam saber pra ir até lá. Mas vamos supor que isso acontecesse com vocês, na vida real. De repente você acorda na cama com um ilustre desconhecido e teve esse apagão. O que vocês acham que vocês fariam numa atitude dessa, assim? Vocês iam realmente dar um beijinho e tchau? Ou, vamos conhecer melhor, já que a gente tá aqui. Eu acho que eu ia querer entender o que eu tô fazendo ali. Eu acho que eu ia querer entender. Procurar no celular ver se tem foto. Tentar e perguntar mesmo. E aí, você lembra de alguma coisa? Da onde que a gente veio? Como que você... Eu acho que eu não ia ficar tranquila, assim, tipo, beleza, beijo, tchau. Quem é essa pessoa? Não, eu ia querer saber. Eu ia investigar. Eu acho que eu ia querer parar de beber. Esse é um bom começo. A primeira coisa eu ia falar assim, acho que eu preciso parar de passei beber. dos limites. Meu Deus, como é que você acorda do lado de uma pessoa que você não conhece? Agora eu vou confessar, e eu falei isso no processo de ensaio. Algumas vezes na minha vida, mais jovem, né? Eu acho que todo mundo já passou por algo parecido, é acordar, olhar pro teto e falar, onde eu tô? O que aconteceu? E aí você identificando aos poucos, e é olhar para a pessoa e lembrar tudo o que aconteceu. Mas existe um primeiro passo no estágio de ir lembrando. Só eu passei por isso? Primeira coisa é respira. Não, mesmo sem beber. Mesmo sem às beber. vezes acontece, dorme na casa de alguém, de um Perfeito. parente, né? Você acorda assim e fala, nossa, onde é que eu tô? Não Aí você olha e considerando com outra pessoa pelada na mesma cama. Não, não. considerando uma outra pessoa pelada na Meu mesma Deus, cama. o tempo todo, viajando Perfeito. com um turnê, meu Deus. Eu não Perfeito. sei se eu tô acordando em casa num hotel, se é Bahia, se é Paraná. Isso acontece muito O comigo. primeiro abrir, né? Assim, Nossa, onde é que até eu tô? entender muitas e muitas Eu lembro muitas dessa vezes. sensação na infância Sem também. beber Na infância viu? também, Né? muito. E isso Agora- não necessariamente com fator externo, de Isso. bebida, de nada disso. Só da correria do dia a dia, de ficar mudando de hotel o tempo todo. Mas às a vezes eu não sei onde bebida é que eu tô. ajuda, né? Não, Intensifica. ajuda, mas digo, já aconteceu muito comigo por turnê, por Tá. essa loucura da vida, que a gente não sabe onde é que tá. Nossa, sem beber nada, sem nada, eu falo, gente, onde é que eu tô? E os hotéis, às vezes, estão tão parecidos que eu realmente, Demora mesmo um pouquinho. sabendo que eu tô num hotel, ok, mas aonde fica esse hotel? Que cidade eu estou? Por que eu tô aqui? Eu tenho peça, eu tenho gravação, o que eu vou fazer aqui? Até... A diferença é que quando Reconectar. não tem o fator externo, a gente lembra mais rápido, né? Aí, É. com a bebida pode fica mais ser que devagar. demore um pouco mais ou que nem lembre, né? Que Esse é que o caso grande deles na problema. peça também. Eu acho que eu ia começar a chorar. Se acontecesse De isso comigo. desespero. Porque se ressaca moral já é uma realidade, quando a gente, né, quando faz alguma coisa que não estava muito no roteiro, você imagina acordar pelado com alguém na cama e você não lembrar de nada. Eu acho que me bateu um desespero tão grande que eu ia chorar. Eu não duvido Gente, também, que não. agora? Ou ia ter um surto de riso, né? Ou ia chorar, alguma coisa de nervoso, aí a gente ia ter. De nervoso. Exatamente. Que situação difícil. Agora, isso já aconteceu com vocês de não lembrar, mas assim, não nessa situação tranquila do dia a dia e tal, mas realmente porque enfiou o pé na jaca?
Assim, de não lembrar absolutamente nada, não, assim. Eu já acordei num espasmo de, bom, onde que eu tô, tá, lembrei, tá tudo certo. E gradativamente lembrando, reconstituindo a noite, montando esse quebra-cabeça, essa epopeia noturna, que é o que eles fazem em dupla durante a peça, né? E o interessante da peça é que eles vão para estados muito absurdos, né? Muito absurdos. Eles cogitam terem sido Tem spoiler. sequestrado, olha. sequestro interessante. Porque Muito você spoiler. muito spoiler. Ai, gente, eu tô me interessando cada vez mais Mas pelo sequestro texto. é muito interessante, né? Imagina você olha um desconhecido e ela supõe que eu sequestrei ela e depois eu penso assim, por que não pode ter sido você que me sequestrou? É uma possibilidade. Ou alguém sequestrou e levou as roupas de vocês. Chegamos a muitas Todas essas possibilidades que você passam pensar, a na gente cabeça. passa no espetáculo. Só na especulação. Só na especulação. Agora, como é que vocês tratam isso? Com muito bom humor? Porque é interessante mesmo trazer essa questão do primeiro encontro, que é lotada de tabus, como você já falou, né? Que muitas vezes dentro da sociedade a gente fica um pouquinho meio perdido ainda. É pra ficar, não é? É pra transar ou não é? Ai, mas será que vai pensar isso? Como é que vocês lidam com essa dinâmica que ainda bem que a gente tá deixando pra trás todas essas travas, Amém, né? Que bom. Do que pode deixar a gente feliz dentro de uma relação. Tá na hora, assim, eu sou um cidadão criado como nós por uma sociedade muito patriarcal e muito machista. E eu tenho uma irmã com uma pouca diferença de idade, assim. Minha irmã tem 4 anos a menos que eu. E eu lembro muito do meu pai falando, o Dudu vai namorar, o Dudu tem que ser namorador. E pra minha irmã falando, não, você não pode namorar. Tem que ser recatada. Tem que ser recatada. Cruza a perna quando sentar. Então eu não sei o que é ser uma mulher na sociedade de hoje em dia, mas eu cresci com esses tabus, como uma mulher que transa numa primeira noite não é uma mulher para casar. E eu acho que aos poucos isso vai demorar muito ainda para a gente desconstruir, para a gente ressignificar esse formato de o que é uma mulher para casar, o que não é uma mulher para casar. Será que a mulher quer casar? Será que ela precisa casar? Então eu acho que os homens estão passando a discutir um pouco mais esses temas e começando a antenar um pouco mais. E claro, é um processo longo, mas eu acho que está mudando. Eu acho que é simples, na verdade. Cada um deve fazer aquilo que está afim de fazer, portanto que não invade o espaço alheio, né? Então, a minha felicidade depende de eu fazer aquilo que eu gosto, da maneira que eu acho ok, com pessoas que eu acho ok. Então, acho que cada um tem que seguir aquilo que tem vontade, não pensar no outro. Vou dizer particularmente por mim, assim, se eu fosse me preocupar com o que os outros pensam, eu jamais estaria onde eu estou, em momento algum da minha vida. Eu não teria saído de Curitiba para ir atrás dos meus sonhos, eu não teria ficado nem namorado com as pessoas, porque publicamente falando, as exigências, o que os outros querem para mim, nunca vai estar de acordo com o que eu quero para mim. Então, se eu vou dar atenção para qualquer pessoa que seja, achando que sabe ou não sabe o que eu devo ou não devo fazer, eu nunca vou estar atrás do que eu quero, né? A partir do momento que a gente dá qualquer atenção que seja para o outro no que diz respeito dos nossos desejos, já não faz sentido, né? A gente tem que se relacionar com quem a gente acredita que faz bem pra gente, da maneira que a gente quiser, na primeira, na 10ª, na 1000ª vez. Eu acho que tem que ser um acordo entre quem está se relacionando, não uma terceira pessoa que acha que pode ter opinião, né? A opinião dela não é bem-vinda, a verdade é essa. Porque criam tabus e problemas e preconceitos, e as pessoas acabam se punindo muitas vezes com coisas que não há necessidade, né? E a exposição da rede social trouxe isso ainda mais, né? Porque ainda tem uma cartela, um cartaz que apresenta a sua vida ou o que você quer vender sobre a sua vida. Então a cobrança dos quereres são ainda maiores. Bom, vamos pro teatro então para assistir tudo isso? Porque de fato esse texto deve ser maravilhoso, né? E o Veríssimo sabe como ninguém colocar esse cotidiano nos textos deles. Imagino Exatamente. que isso no palco deve estar delicioso. Olha lá, de que assistir, lindo, né? se estreia em Olha aí, casa Manaus. Em cheia. Manaus, foi muito E especial. hoje é o Dia Nacional do Teatro, né? Particularmente hoje é o Dia Nacional do Teatro e a gente pôde ter esse privilégio de pisar nesse palco histórico nesse final de semana para vivenciar pela primeira vez, né, nossa estreia nacional, essa dupla aí, Renato e Luana, que divertiram todo esse povo. E tem andares para cima, acho que são 4 andares ainda de camarotes nesse teatro. que E o demais. povo manauara teatro recebeu a belíssimo. gente tão bem, de uma forma tão acolhedora, foram tão gentis e calorosos, foi
foi muito especial poder fazer a estreia nacional em Manaus com a casa cheia. E esse teatro já é um show à parte. Uau, Né? Imagino nossa pra vocês senhora, pisar nesse teatro. Arrepia, Arrepia. é muito, muito sensacional. Uma temporada linda pra vocês, viu? Amém, obrigada. E vem mais peça no futuro aqui, né, Vem, Adriana? vem. Eu tô rodando com um espetáculo que se chama Não, a comédia pra quem tem dificuldade de dizer não. Essa eu preciso assistir. Que é um tema que fala com todo mundo também, mas depois a gente vem falar dele aqui também. Tá certo, tá super convidada, viu? Olha, os Obrigada. dois convidados a voltar sempre que tiverem novidade, tá Muito bom? obrigado. Obrigada pela presença aqui, gente. E aí, pra vocês assistirem, ó, lá na Rua Bartira, 347 em Perdizes, no Teatro Tucarena, é isso? Exatamente. Isso. Lá no Tucarena. O dia seguinte, a partir da crônica de Luiz Fernando Veríssimo. A Adriana Biroli, você faz contato no @? @Adriana Biroli. E aí o Eduardo Pelizari no Dudu Pelizari. Dudu Pelizari. Exatamente. Obrigada, meus queridos. Até a Obrigado, próxima, querida. viu? Obrigada. Temporada Valeu. maravilhosa pra vocês. Obrigada. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Vamos lá com a Pamela que ela tem mais dicas pra gente.